Graça e paz. Naquela disputa sobre quem era o mais importante, relatada nos evangelhos sinóticos, Tiago e João queriam o lugar à direita e à esquerda de Jesus, os lugares de honra, os lugares, o primeiro e segundo ministro, o ministro das finanças e o ministro do exército, uma coisa assim, eles queriam os lugares mais importantes. E Jesus vai fazer aquele discurso sobre o serviço, a humildade, mas há uma frase que Jesus disse: quanto ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me cumpre oferecer isso. É para aqueles para quem está concedido, e a sugestão do contexto é concedido por meu Pai. Deus é que vai conceder alguém para estar à direita e à esquerda de Jesus. E por incrível que pareça, foram ladrões que ocuparam a posição à direita e à esquerda de Jesus naquela cruz do Calvário. Um momento da maior glória de Jesus, onde ele realizou a salvação da humanidade. Quem estava à sua direita e à sua esquerda eram ladrões, eram bandidos. E, na verdade, a coisa mais surpreendente é que a segunda palavra que Jesus deu na cruz foi justamente uma palavra dada a esses malfeitores. Um dos malfeitores estava brigando com Jesus, discutindo com Jesus, testando Jesus. Ah, você sai da cruz, livra a gente também. E aí o outro repreendeu o primeiro e disse aquela frase para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E aí nós temos a resposta de Jesus, que é a segunda frase de Jesus na cruz. Podemos organizar de outra forma essas frases, mas ao meu ver, esta é a segunda palavra que Jesus dá na cruz, como o nosso Salvador ele diz para aquele homem. Lucas capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra é uma palavra belíssima de Jesus e, de novo, uma palavra da cruz que manifesta, que mostra a profundidade da graça do amor de Deus. Primeiro porque Jesus atendeu o pedido desse homem moribundo, malvado, homem que nada merecia. O homem disse: lembra-te de mim. O homem tinha alguma fé, alguma compreensão de Jesus, do que ouviu falar, do que tinha ouvido ali das pessoas dizerem. Não sabemos a origem desta fé que ele manifestou. Mas ele, morrendo, falou de Jesus: lembra-te de mim quando vires no teu reino. O que ele esperava de Jesus? Ninguém esperava mais nada, mas aquele homem na cruz alguma coisa viu e falou. E Jesus, surpreendentemente, superou tudo. Diz: hoje eu e você vamos estar juntos lá no paraíso. O paraíso é o local dos mortos, o local onde os que morrem na comunhão com Deus estão aguardando a ressurreição, já em descanso, já em bem-estar. Então, Jesus salvou aquele homem, aceitou aquela alma num momento sem restrição, por causa de uma palavra de fé. E aí a gente fica pensando, por que ele fez isso? Esse cara não ia se arrepender dos pecados, não ia frequentar a igreja, não ia ser batizado, não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Para que salvar um homem que não vai fazer nada? Essa é a salvação em Cristo. Nós não somos salvos porque aí Deus ganha um soldadinho que vai lutar no exército dele. Nós somos salvos para frequentar a igreja, salvos para fazer o trabalho cristão. Nós somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos porque Deus é bom. E nada que nós fazemos poderia nos dar mérito acima deste homem que morreu na cruz. Não devíamos ficar admirados que Jesus salvou esse homem na cruz e ele nunca ia poder fazer nada para agradecer. Nós devíamos ficar admirados pelo fato que nós não lembramos que nós fomos salvos por Jesus, e por mais que façamos, nada que nós fazemos pode realmente agradecer em medida igual o que Jesus fez por nós na cruz. O ladrão na cruz é uma pessoa que não merece a salvação, assim como nós também não a merecemos. E por isso, a grandeza da salvação de Jesus, da graça, da bondade dele, resgatando esse homem, ilustra o que ele faz conosco. Pessoas enveredam por um caminho tortuoso quando começam a usar o exemplo desse homem para dizer: ah, então tá vendo, não precisa ser batizado para ser salvo. Pessoas estão se perdendo em detalhes teológicos. Claro que esse homem não ia ser batizado, gente, ele está crucificado.
E olha, ele não precisa ser batizado, é o Senhor do Universo, Jesus dizendo, está perdoado. Agora, mais tarde, esse Senhor do Universo, Jesus, quando dá a grande comissão aos seus discípulos, disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a ordem de evangelização vai ser aquela mesmo, evangelizar, pregar o evangelho, batizar as pessoas e pronto. Isso não tem alteração. Mas trazer aquela discussão de que não precisa de batismo para esse momento, é ficar discutindo um detalhe e perder a coisa principal. O principal aqui é como Deus é bom, como Jesus manifesta a sua graça e a sua bondade por meio do perdão para quem não merece. E de novo, não é para falar mal do ladrão, é para falar mal da gente, é para entender que nós somos aqueles que não merecemos. E a graça de Jesus que alcançou aquele homem também nos alcança. A mesma graça Jesus transfere a nós, e nós, quando vamos morrer, Jesus está dizendo, venha, eu vou te encontrar agora aqui no paraíso, na comunhão com Deus, eu vou estar com você nesse momento da sua passagem, nesse momento da sua vinda para estar com Deus. A bondade de Jesus se manifestou na cruz. Um homem maltratado, um homem injustiçado, um homem levado àquela morte horrorosa na cruz, só faz o bem, só busca o bem das pessoas. E promete para esse homem em condição miserável uma promessa maravilhosa. E provavelmente aquele sofrimento que aquele condenado estava tendo, como Jesus estava tendo naquele final, foi, sem dúvida, um sofrimento completamente mitigado, completamente, eu vou dizer assim, curado pela perspectiva do encontro com Jesus depois. E, de fato, naquele mesmo dia, Jesus morreu, e logo depois as pernas deles, os dois criminosos, foram quebradas, e ele encontrou com Jesus no paraíso. Muitos disputam o lugar à direita e à esquerda de Jesus, mas é para aqueles para quem está concedido, ou seja, é pura graça. Um ladrão pegou aquele lugar, não por força, não por violência, não por mérito, mas porque Deus é muito bom. Pensando nessa bondade de Deus, é que nós devemos lembrar sempre de Jesus na ceia e em outras celebrações nossas. Jesus é aquele que está sempre dizendo ao seu povo, vocês vão estar comigo no paraíso. E com Deus, até mais.